Vou botar aqui. Bom, gente, boa noite a todos. Então, vamos iniciando aqui, vai ficar gravado para quem entrar depois, né? Então, nós estamos indo para o módulo 4, tá? Então, como conversava há pouco com o Neymar, o professor Neymar, a gente vai começar a falar hoje, objetivamente, de algumas técnicas que podem, que devem ser utilizadas na propriedade rural, e o objetivo nosso é produzir a água, né? A água que a gente espera. Na verdade, o que a gente vai fazer é adotar técnicas de conservação de solo e de água para que possa, na propriedade, essa água ser infiltrada, né? Então, o nosso objetivo primeiro, principal aqui, é infiltrar a água, aumentar a taxa de infiltração, ou, melhor dizendo, o percentual de água infiltrada no solo, para alimentar os mananciais, tanto o lençol freático, como também os aquíferos mais profundos, né? Que formam aí a água subterrânea, como também evitar, consequentemente, evitar o escoamento superficial, que é algo que é bastante danoso aí, nós já vemos bastante ao longo aí dos outros módulos, tá? Então, a gente vai iniciar, então nós teremos, portanto, o módulo de hoje, que a gente começa a falar dessas técnicas. Na semana que vem, a gente conclui as técnicas que podem, né, as mais usuais aí, que podem ser utilizadas na propriedade. E no último módulo, que daqui a 2 semanas, a gente vai trazer alguns exemplos concretos de experiências que foram aí adotadas e que proporcionaram aumento de produção de água na propriedade, tá? Então, essa aqui é a nossa proposta. Então, daqui a 2 semanas, não sei se semana que vem é a outra, a gente fecha o curso. A gente vai continuar, né, fazendo o sistema aí dos testes, tá? Hoje eu vi, tinha 50 e poucos testes de 100, né? Então, caiu um pouquinho. Eu vou deixar aberto, eu tenho deixado, como deixei na semana passada, deixei aberto até na quarta-feira, tá? Se alguém percebeu isso. Eu vou deixar até amanhã também, e assim que eu colocar o teste número 4, que é relativo a essa conversa de hoje, a gente fecha o teste 3, tá? Porque aí, quando chegar na última semana, daqui a 2 semanas, a gente já tem a nota de todo mundo, e aí aqueles que conseguirem atingir aí 60%, consegue aí, vai receber o certificado, tá? A gente vai procurar fazer alguns ajustes aí na nota, tá? Se a gente estiver perto, a gente, até 0,5, a gente consegue, a gente joga para cima para atingir a média 6, tá? Então, assim, quem não estiver aí conseguindo chegar na média 6, não ficando muito abaixo, né? Eu vou procurar dar uma colher de chá nesse teste agora, do módulo 4, para dar uma levantada na média, tá? Que algumas pessoas estão sentindo dificuldades, né? Mas a gente vai tentar atender de uma maneira geral aí você. Bom, então, vamos iniciar hoje. No dia de hoje, a gente vai falar um pouco das estratégias de ação para combate à erosão. E aí, finalmente, então, a gente começa a falar de algumas tecnologias disponíveis para aumentar a cobertura vegetal e a infiltração de água no solo, ou seja, começar a produzir água na propriedade, tá? A gente vai dar uma atenção, uma ênfase maior nas técnicas que nós consideramos mais, vamos dizer assim, sustentáveis, tá? Algumas, não vamos deixar de citar as técnicas convencionais, mas a gente vai falar de técnicas mais sustentáveis, mais, do ponto de vista ambiental, mais interessantes aí, tá? Mas a gente vai procurar abordar todas as técnicas aí, algumas a gente até comentou aqui. E eu queria começar com esse vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui por cima. Então, vamos passar esse videozinho, ele tem 16 minutos, tá? Mas acho que é importante, é para a gente poder falar sobre um experimento de longa duração do manejo de solo, tá? Em propriedades rurais.
Só um minutinho, deixa eu interromper um aqui, porque eu tenho dois computadores, né? Ah, tá, já está vindo aqui. Então, eu vou passar esse videozinho, e a gente sempre recomenda alguns vídeos para vocês. Vocês estão vendo o vídeo aí? Hein, pessoal? Estamos sim. Estão? Então, vamos lá. Em 1986, o IAPAR iniciou em Pato Branco um experimento para estudar o plantio direto associado a plantas de cobertura de inverno, visando gerar tecnologias sustentáveis para manejo do solo e da água na agricultura. Após 3 décadas, o experimento é o de mais longa duração conduzido pelo Instituto nesse tema, e seus resultados têm sido divulgados em inúmeras publicações e teses acadêmicas em todo o mundo, tendo inclusive recebido apoio financeiro da União Europeia, através do projeto OSCAR, Otimização do Uso de Plantas de Cobertura em Rotações. Na década de 70 e na década de 80, um dos grandes desafios da agricultura paranaense foi o problema de erosão. Mecanizei a minha lavoura em 1976, fazem 40 anos. Muitos eventos aconteceram nesse período. Seca, granizo, excesso de chuva, geadas. Mas se me perguntarem o que mais te doeu, sem sombra de dúvida, foi a erosão. A erosão do solo, as perdas de solo, de sedimentos, a perda de fertilidade, nutrientes, sementes, fez com que o prejuízo fosse muito grande nas áreas agrícolas. Tinha problemas sérios com erosão, nós contaminávamos o meio ambiente e, aos poucos, iniciou por volta dos anos 80 o plantio direto aqui na região. E nós éramos muito desconfiados para iniciar. Aí, com o passar dos anos, o IAPAR desenvolveu um grande trabalho na nossa região com coberturas verdes, aveia, ervilha forageira, ervilhaca. E a gente sempre participou dos eventos no IAPAR, dos dias de campo, e fomos aprendendo junto que a saída seria o plantio direto. O IAPAR começou esse trabalho selecionando plantas com potencial para cobertura de solo. Iniciamos avaliando 45 espécies de materiais diferentes. Dessas 45, selecionamos 10 que veio para esse experimento. Foi colocado nesse projeto dois sistemas de plantio. Plantio convencional, tradicional na época aqui na região, e o plantio direto, que está avançando cada vez mais na região sudeste. O plantio direto surgiu a finalidade principal, inicial, era a contenção da erosão do solo. E com isso foi feita então a plantação de plantas de cobertura e trouxe outros benefícios além do controle da erosão, tais como aumento da matéria orgânica do solo, diminuição da temperatura, maior biodiversidade da atividade biológica do solo, com efeito apalhado de boa qualidade, diminui a ocorrência de plantas daninhas, há uma maior ciclagem de nutrientes do sistema de plantio direto comparado com o convencional. Esses benefícios acarretaram, no estudo aqui, há 30 anos, maior produtividade tanto na planta de cobertura como na agricultura que foi utilizada para a produção de grãos. As plantas de cobertura trazem uma série de outros benefícios para o solo, principalmente no que diz respeito à fertilidade do solo. E as plantas gramíneas, como a aveia, por exemplo,
As raízes das veias são bastante finas e delicadas, mas bastante densas também. E elas acabam, então, penetrando a grandes profundidades e fazem um papel bem importante de amarração das partículas de agregados do solo, agregados menores, formando agregados maiores e melhorando a estrutura do solo. We are now studying the plot of tulips, black oats. What you see is very good soil cover, and you see the black oats are growing well. As we move here to the other side, this is the other half of the plot, and you can see how the soil has disappeared. And you can see that the plants are not growing so well, because this is conventional tillage for almost 30 years. O nabo forrageiro é uma planta que apresenta uma raiz forte e vigorosa, que cresce bastante em profundidade e é um excelente reciclador de fósforo e potássio, trazendo esses nutrientes de profundidade maiores para a superfície, né, favorecendo então após o seu manejo as plantas que vêm em sequência. Então é uma planta que deve ser usada sempre no sistema de rotação com o objetivo de manter o solo bem solto, bem descompactado, bem friado para o desenvolvimento das culturas comerciais sem nenhum impedimento. As leguminosas, como as ervilhacas, os tremoços, no caso aqui a gente está na área do tremoço branco, elas são excelentes para serem usadas no sistema de rotação, porque elas são as plantas que fixam naturalmente o nitrogênio. Então, com essa fixação do nitrogênio de forma natural, elas deixam o solo bastante suprido nesse nutriente, possibilitando, inclusive, ao produtor reduzir as adubações nitrogenadas. Isso significa redução do custo de produção. As plantas de cobertura podem ser semeadas individualmente, mas também podem ser semeadas em consórcio, como nós estamos vendo aqui, essa espinhaca peluda, juntamente com essa aveia preta. Se torna bastante interessante, não acontece essa mistura de plantas. É extremamente positivo, porque a gente pode trazer 2 benefícios ou 3, enfim, a gente pode juntar os benefícios dessas plantas no mesmo ambiente. Apenas relembrando que é importante para o produtor ter um bom diagnóstico. Esse bom diagnóstico que ele tenha das suas áreas, tanto físico, das suas propriedades, dos seus atributos físicos, de situação de carga, crescimento de raiz, se não há compactação, os químicos, se não tem alguma limitação para o crescimento, bons teores de cálcio em profundidade, enxofre principalmente, grande parte das áreas são de eficiência, e também os micronutrientes, e também a parte biológica. Então, esse equilíbrio e a ocorrência nesse diagnóstico de alguns problemas de nematóides, ou de problemas de doenças radiculares, ou de alguma dificuldade, algum desafio, é que vai ser também algum dos fatores preponderantes na escolha, na decisão das melhores espécies, das melhores misturas de plantas. O método mais usado para o manejo das coberturas vegetais é a dessecação química associada ou não ao manejo mecânico. No manejo mecânico, os equipamentos mais usados são os tiradores de restos culturais, também conhecidos como triton, ou as roçadeiras. Mas esses 2 equipamentos acabam por cortar excessivamente o material vegetal, facilitando sua decomposição e expondo mais rapidamente as superfícies do solo. Macacando o material vegetal sobre o solo, comprime as plantas contra as superfícies do solo, esmagando os talos das plantas, interrompendo o fluxo da seiva, o que acaba por matar as plantas. Ele forma também esse nicho sobre a superfície que vai reduzir a ocorrência de erosão, vai reduzir a ocorrência do escoamento superficial de água de chuva, vai reduzir também a infiltração de ervas e vai aumentar a disponibilidade de água no solo. Existem vários modelos de rolo-faca no mercado, com diferentes larguras, diferentes números de cilindro, 1, 2, até 3 cilindros, diferentes tipos de faca, disposição de facas, facas alinhadas como essa, facas desalinhadas, facas transversais, tanto para tração tratorizada como para tração animal. Vários estudos têm demonstrado que, na maioria das plantas, quando se faz o manejo no florescimento, a
rebota, ou seja, o índice de morte dessas plantas como faca, ela se equivale, ela é muito similar à mortandade de plantas com dessecação química. No caso da aveia preta, que tem uma capacidade de rebota maior, ela, fazendo o manejo no ponto de não leitoso, como essas plantas aqui, a eficiência, o desempenho do rosefaca também se torna similar ao da dessecação química, atingindo até mais de 80% de morte. As plantas de cobertura, quando manejadas, elas vão se transformar na cobertura, nessa palha que a gente vê sobre o solo, que é o mulch, que é a palhada protegendo, cobrindo o solo. E essa palhada, aos poucos, vai se decompondo e vai se transformando em matéria orgânica do solo. O solo com mais matéria orgânica é o solo mais fértil, é o solo com maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. E os resultados desse estudo mostram exatamente que esse solo, após 30 anos, em plantio direto, com rotação de culturas e as plantas de cobertura no inverno, mostrou-se muito mais eficiente para recuperar e manter a matéria orgânica do solo comparado ao sistema convencional. Mas nos últimos tempos tem aumentado bastante a questão da resistência das plantas daninhas aos herbicidas, principalmente ao glifosato. E também tem havido uma demanda da sociedade em relação à diminuição de produtos que são aplicados nas lavouras. Daí, as plantas de cobertura, os adubos verdes, se tornam primordiais, essenciais, para você poder resolver esses problemas. Durante todos esses anos, 30 anos de estudos, diversos trabalhos de avaliação, tanto dos atributos químicos, físicos e biológicos foram efetuados. Foram 18 artigos científicos publicados, mais 4 ou 5 que estão para serem publicados. Diversos pesquisadores envolvidos nesse experimento. Foram 10 teses de mestrado e doutorado em cima dos estudos conduzidos e avaliados ao longo desses anos. Esses estudos têm demonstrado que tivemos um ganho na fertilidade física, na fertilidade química e na fertilidade biológica. Ou seja, utilizou-se racionalmente os insumos, principalmente fertilizantes químicos, diminuindo sobremaneira as quantidades, aumentou a vida no solo, a microbiota, minhocas, enzimas, que são exatamente trabalhos dos micro-organismos, assim como fungos micorríticos foram aumentados nas diferentes rotações de culturas. Além disso, aumentou a infiltração de água pela grande quantidade de palha que esses materiais forneceram. Eu iniciei o plantio direto no ano de 1979 e a grande dificuldade no momento era a erosão. No início eu só plantava trigo e soja, aí depois, no segundo momento, eu iniciei então, com rotação de cultura, principalmente entrou o milho na minha rotação por causa de pragas, e aí eu comecei a entender melhor, e aí fiz um modelo de rotação da natureza que veio fazendo até hoje. Então, o plantio direto é a revolução que veio para ficar e que transformou a agricultura da nossa região. E hoje, graças a Deus, melhorou muito a fertilidade e a produtividade dos nossos solos. Conseguimos controlar a erosão praticamente 100%, sempre com uma boa palhada no solo. A questão da produtividade, para você ter uma ideia, se fosse falar em quantidade, seria essa área produzindo 86 sacos por alqueire, e com conservação de solo e plantio direto, eu levei ela para 193. Então, de plantio direto é muito bom. Senão você acaba não entregando isso para os seus herdeiros hoje. A junção de plantio direto com conservação do solo, isso aí só vem agregado. Como entidade pública de pesquisa para a agricultura no Paraná, o IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, tem como prioridade absoluta trabalhar voltado para a agricultura conservacionista.
Esse experimento de manejo de solo, de planta de cobertura voltada à tecnologia do plantio direto, está completando 30 anos de realização. Porque nós vamos uma fé profunda nesse tipo de trabalho que tem permanência, que tem existência, que gera resultados sucessivos e forma a gente, esses pesquisadores, médicos, ao longo da sua realização. Por isso que a importância de manter estações experimentais próprias, uma rede de pesquisa como essa que nós mantemos no estado do Paraná, de forma que trabalhos dessa natureza, de longo prazo, possam ser realizados. Os estudos e trabalhos mostraram que uma rotação de culturas adequadamente conduzida leva a um aumento de produção e de produtividade, diminuindo os custos de produção, aumentando a vida do solo, reequilibrando esse solo. Inclusive, a questão dos nematóides, pela grande quantidade de massa, pelo aumento de biodiversidade e inimigos naturais, tivemos problemas sérios ao longo de 30 anos, sem nunca aplicar nenhum nematicida aqui. Consequentemente, nós vamos ter um solo mais saudável, plantas mais resistentes, mais saudáveis, mais produtivas. Consequentemente, o produtor vai conseguir fazer uma agricultura inteligente, uma agricultura num solo que está vivo, vivo com plantas, com rotação de culturas, com qualidade e, acima de tudo, com rentabilidade. Bom, pessoal, então a ideia de apresentar esse vídeo aqui, no início da nossa apresentação, é porque a gente vai estar abordando alguns desses conteúdos hoje, tá? Então, a gente vai dar início aí. Parte teórica, a gente começou com esse videozinho. Algumas pessoas tiveram dificuldade em acompanhar o vídeo, mas o vídeo está disponível no YouTube, está aí o link, e também nós vamos disponibilizar na apresentação o link, lá no final, que também fica no Drive, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, é só falar. Bom, a gente vai iniciar falando um pouco. Eu queria pedir para vocês fecharem o áudio aí, tem um áudio aberto aí, por favor. Que é da Richelle, aqui está aberto, da Richelle. Tem alguém aí aberto ainda. Ou sou eu? Ah, sou eu aqui. Desculpa, pessoal. Fui eu também aqui. Vacilei. Bom, continuando. Então, primeiro vamos falar um pouco das estratégias para ação, para combater a erosão, né? Então, a erosão ela deve ser enfrentada de uma forma global e integrada, e o objetivo é conseguir aumentar a produção, a produtividade e a renda do produtor. Com tudo isso, ainda possível, você ainda ganha como benefício a redução do escoamento superficial, transporte de sedimentos, transporte de adubos, agrotóxicos, né, defensivos, inteiro, né? Que algumas pessoas chamam de defensivos agrícolas, né? E outras denominam como agrotóxicos, depende do contexto. E ainda por cima você consegue aumentar a infiltração e melhorar, então, a produção de água na propriedade, tá? Que é o objetivo principal aqui do curso. Então, na verdade, o que a gente está propondo aqui é trazer algumas informações para vocês, que vocês possam não só agregar valor à propriedade, mas também produzir água, tá? Então, é um pouco na linha que o vídeo mostra.
Algumas medidas e ações deverão ser aplicadas de forma a evitar o desgaste e empobrecimento do solo, de forma a aumentar a infiltração de água no perfil, intensificar a cobertura vegetal, viva ou morta, nós vamos ver aqui hoje, e reduzir o escoamento superficial. Então, essa que é a estratégia nossa. Quando a gente diz, que a gente está conversando um pouco com o Neymar antes de começar, o professor Neymar, sobre a questão de produzir água, na verdade, produzir água é uma consequência de todo o processo, de toda uma estratégia de ação que você deve adotar na sua propriedade, na propriedade que você está assessorando, né, ou está orientando, para que, ao final, você aumente a produção de água. Tá? Então, além de controlar a erosão, o que se obtém é aumentar a quantidade e a melhoria de qualidade, e a qualidade das águas também. Então, você aumenta a quantidade e a melhoria da qualidade de água na propriedade. Se você tem uma nascente, se você tem um pequeno curso d'água, você vai poder observar ao longo do tempo, você pode até monitorar, né, essa melhoria, tanto de quantidade como de qualidade. Além de outros chamados serviços ambientais, tá? Que é a preservação da vida silvestre, da fauna, da flora, a melhora do ambiente, né, do clima da propriedade. Então, você tem outros benefícios que não são, talvez, tão visíveis ou tão perceptíveis por nós, mas que também são proporcionados, né, com essas estratégias aí, onde a gente procura, então, evitar o desgaste e o empobrecimento do solo, aumentar a infiltração de água no perfil do solo, intensificar a cobertura vegetal, viva ou morta, e reduzir o escoamento superficial. E aí, nós temos 3 princípios fundamentais, 2 deles, os 2 primeiros nós vamos começar a ver hoje. O primeiro é sempre aumentar a cobertura vegetal. Nós falamos assim, bastante, de evitarmos sempre do solo estar descoberto. Isso é muito importante. O solo não deve ficar descoberto. Já é um problema ter o solo descoberto nas estradas, né? Porque ali de fato, são pontos onde o escoamento, né, a erosão, atua fortemente. Então, uma primeira estratégia é aumentar a cobertura vegetal. Então, quando você aumenta a cobertura vegetal na propriedade, você reduz a desagregação do solo, nós já vimos isso aí, né, bastante, né, o processo do selamento superficial, né, que reduz a infiltração e aumenta o escoamento. Então, quando você aumenta a cobertura vegetal, você reduz a desagregação do solo, reduz, em função da redução de energia, do impacto das gotas de chuva na superfície. Então, a vegetação, a cobertura vegetal, funciona como uma proteção do solo contra o processo erosivo. O outro princípio importante é a melhoria da infiltração da água no perfil do solo. Com isso, a gente tem o objetivo de diminuir esse deflúvio, né, que chama aqui de deflúvio superficial ou escoamento superficial, aumenta a capacidade de armazenamento. Então, nós temos que ver o solo como uma grande caixa d'água. Uma grande caixa d'água onde a gente vai armazenar toda aquela água de chuva, principalmente, que precipita na propriedade ao longo do tempo. Então, ali o máximo que você puder armazenar essa água de chuva, melhor. Então, essa melhoria de infiltração de água no perfil do solo, ela tem o objetivo de diminuir esse escoamento superficial, aumentar essa capacidade de armazenamento, e com isso você vai proporcionar o quê? O aumento da produtividade vegetal, porque é importante você ter, né, uma produtividade ali agrícola interessante, até para você manter a propriedade, e a redução, né, evidentemente, se você armazena água no período chuvoso, quando chega no período seco, né, dos veranicos, no período de inverno, você tem água armazenada no solo, e aí a sua propriedade, a sua produção não vai sofrer tanto. O terceiro princípio é o controle do escoamento superficial. Então, esse controle do escoamento superficial, nós já falamos muitas vezes, ele reduz o desgaste do solo ao processo erosivo, reduz a poluição dos mananciais, do seu manancial, do manancial da propriedade,
por sedimentos, né? por silt, com argila, areia, ou também você também reduz a poluição desses mananciais a partir dos insumos agrícolas, né? Que são os adubos, né, que você aplica e os defensivos ou agrotóxicos que você aplica também, tá? A gente defende sempre uma linha mais sustentável, tá? Quando a gente adota, por exemplo, uma agricultura orgânica, a gente tem produtos que são recomendados para essa agricultura orgânica, tá? São produtos menos agressivos do que aqueles que normalmente são utilizados nas propriedades rurais aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, com certeza, com maior ênfase. E você, com isso, quando você controla esse escoamento superficial, você também regulariza o regime hídrico da bacia hidrográfica, da propriedade que você está. Então, assim, são 3 princípios importantes e 2 deles, os 2 primeiros, nós vamos estar falando de técnicas para a gente conseguir atingir esses objetivos. Só para lembrar, vocês podem ir anotando aí no chat as perguntas que no final a gente vai estar tentando responder, tá? Bom, a primeira coisa aí que a gente precisa fazer, então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma propriedade agrícola, eu tenho um sítio lá em Bambuí, como Neymar, eu tenho uma propriedade lá em Pádua, como José Natal deve ter lá em Pádua. Então, eu estou querendo começar a trabalhar nessa propriedade. E aí, muitas vezes, a gente começa a fazer coisas sem antes ter um diagnóstico correto, né? E uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é a amostragem do solo, fazer uma amostragem de forma correta, para que você possa analisar esse solo, levar um agrônomo, né, um técnico, que tenha conhecimento e possa, então, fazer as recomendações de ações que você deve, né, realizar no solo para melhorar as condições físicas, químicas do solo. Então, a amostragem do solo é uma coisa bem básica, mas que pouca gente acaba fazendo, ou por desconhecimento, ou muitas vezes por dificuldades de fazer essas análises, né? É fato que algumas áreas você tem dificuldade de ter laboratórios, principalmente laboratórios aí credenciados, né, certificados para fazer isso, né? Mas é sempre bom, é sempre importante, mesmo que o laboratório não seja certificado, que você tenha uma análise aí de fertilidade do solo, das condições físico-químicas do solo, para que você possa verificar as necessidades para adubação, a de calagem e até de gestagem, aí, como a literatura está indicando, tá? Rapidamente, eu não vou entrar em detalhes, né? Você tem que, para fazer essa amostragem, você tem que fazer um plano de amostragem, né? Você tem que ver quais são as unidades, né, que eles chamam de grebas aqui, de solo que você tem na propriedade, fazer como se fosse um mapeamento, né? Verificar ali a posição do relevo, a cor do seu solo, a textura, a vegetação anterior. Então, é importante ter um histórico da área, da propriedade, o que foi feito ao longo dos últimos 10, 20 anos, né? Se for possível, é muito importante para poder entender o que está acontecendo ali. E o manejo, tá? Se houve calagem, adubação anteriores. Então, você deve, sempre que possível, levantar essa história. Então, aqui é um esquema aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar na sua propriedade que você tem ali uma várzea, uma área ali que você precisa fazer uma calagem, você tem uma pastagem que você ali cria ali alguns animais, você tem uma encosta, você tem um campo nativo, você tem uma mata. Então, tudo isso, é lógico evidente que normalmente se tem mata, você deve deixar preservado e não há necessidade de você fazer análise de solo ali, fazer a amostragem. E sim nas áreas que você pretende fazer algum tipo de intervenção. Seja ele intervenção de uma cultura nova, seja ele na intervenção, por exemplo, de um reflorestamento, tá? Seja ele qual for a intervenção que você pretenda fazer, é sempre bom ter uma avaliação ali da fertilidade, da qualidade, das condições físico-químicas daquele solo, tá? Então, tem uma recomendação aqui, e essa área de cada unidade dessa aí que vocês estão vendo, que a gente chama de greba, ela não deve ser maior do que 20 hectares, né? Então, uma amostra composta, essa amostra composta são o quê? São várias amostras simples, que você depois mistura, né? Um balde, normalmente um balde de amostragem,
e aí você tira uma alíquota, né? A partir dessa mistura, uma amostra que nós chamamos de amostra composta, tá? Então, essa amostra composta pode ser formada por amostras simples, retirada aí de 15 a 20 locais escolhidos ao acaso ao percorrer o divisado. Então, na verdade, se a gente fosse tirar uma amostra composta de cada unidade, de cada parte dessa encosta aí, eu ia tirar uma amostra composta de cada unidade, não é para misturar tudo. Então, por exemplo, na minha encosta tem uns pontos aí em zigue-zague, que é a recomendação, então você deve fazer a amostragem, depois recolher no balde, misturar, tira uma amostra composta da meia encosta, depois do campo nativo, depois da encosta, depois da área que você pretende fazer calagem, da área de pastagem, da área de várzea. E aí você vai ter aí, no caso, se você for fazer uma amostra composta de cada unidade dessa, você vai ter aí 7 amostras compostas que vão representar a sua área ali, que você pretende fazer algum tipo de intervenção. É lógico que alguém vai dizer, pô, mas se eu fizer muitas amostras, vai ficar caro. Você tem que avaliar isso também, né? Aqui, eu me lembro que, da última vez que eu fiz uma análise de solo, custou algo em torno de R$30. É lógico que isso varia de local para local, mas deve variar aí R$30, R$50 uma amostra de solo, né? Então, você tem que avaliar e pode fazer isso por partes também, né, gente? Não precisa fazer todas as análises num momento só. Você vai fazer uma intervenção em uma área determinada, então você faz as análises ali que são necessárias. Com relação ao local de amostragem, tem aí uma orientação de limpeza, retirada de vegetação, galhos, pedras, ou seja, tem algumas recomendações aí, né, que são mostradas a seguir agora com a amostra simples, né? Então, ele mostra como abrir uma cova. Então, todo o material, no final dessa apresentação, tem uma recomendação da Embrapa para se fazer isso, né? E muitas vezes fica caro você bancar um técnico para ir lá na propriedade tirar essa amostra, então você pode seguir essas recomendações que estão aí colocadas para fazer essa avaliação, essa amostragem de forma correta. Isso aqui é para fazer uma amostragem simples, tá? Então, abrir uma cova, retirar toda a terra de dentro, com uma pá cortar, aí você divide em 3 partes, como está mostrado na figura, tira essa parte central, e aí faz um fatiamento e coloca no balde. Então, isso é uma amostra simples. Você vai fazendo isso, e aí quando você terminar de fazer essa amostra, de tirar essas amostras simples na área, você pode, portanto, ter uma amostra composta, tá? A amostra também simples pode ser tirada com trado, tá aí os trados aí, os tipos de trado. Às vezes não precisa nem ser um trado, tá, gente? Pode ser um tubo de ferro. Eu me lembro que no meu mestrado eu não tinha trado, né? Aqui na UENF, fiz o mestrado na área de produção vegetal, eu não tinha trado, como esse aí, bonitinho. Eu tinha aí, qual foi a solução, né? Até meu orientador, o professor Salacê Bernardo, algumas pessoas conhecem, né? Ele já está aposentado. Ele falou, não, arruma um tubo. E aí um tubo, né? Um tubo aí com diâmetro aí de 3/4, 1 polegada, você consegue cravar no chão, e depois você bate e retira aquela amostra que fica dentro do tubo, tá? Então, é uma das formas também. Mas aí, a técnica aí, né, você tem esses trados que podem ser utilizados. Aqui é um esqueminha para vocês, é a amostra composta, né? Então, o que é a amostra composta? É a mistura dentro do balde da terra proveniente das amostras simples, né? E aí, depois que você misturar, você retira uma amostra ali representativa dentro do balde, e aí você tem a chamada amostra composta, tá? E aí tem aí também esse esqueminha, novamente mostrando de como você pode, tá vendo? A letra G aí, né? A letra F é aquela questão da amostra simples, você vai misturando no balde, no G, e aí depois que você misturar, você tira finalmente ele está orientando aí tirar 500 gramas, né? Eu sempre digo o seguinte, amostra de água, amostra de solo, não economizem, é melhor tirar bastante. Você está recomendando tirar 500 gramas, tira logo 1 quilo, porque voltar ao campo para fazer tudo de novo é uma trabalheira danada, tá? Então, tire com folga, tire com sobra. É até levar a chamada conta-prova, né?
tira uma de 500 gramas, tira mais uma de 500 gramas desse mesmo balde aí de amostra composta, para você não perder a viagem. Porque muitas vezes a distância para você chegar à propriedade é grande, né? O trabalho que você tem lá é grande, aí você chega lá no laboratório com um pouquinho de amostra de solo, aí a pessoa vira para você, lá o técnico diz, olha, você só isso de amostra, já cansei de ver isso. Puxa, você trouxe tão pouco, a gente vai precisar fazer isso, aquilo, outro, dependendo das análises que você pedir, tá? Então, a recomendação é sempre levar a amostra com sobra, seja ele de solo, de água, do que for. Bom, uma outra coisa importante é você preparar, né, essa amostra. Isso aí pode ser feito lá no laboratório, tá, pessoal? Mas também você pode estar preparando essa amostra para poder levar ao laboratório também. Mas aí, de qualquer forma, está aí com o conteúdo para vocês. Então, ela deve ser seca à sombra, né? Num local ventilado, deve ser colocado num saco plástico limpo, amarrar a boca do saco plástico, para não ter nenhuma alteração ali. E aí você deve, assim, uma coisa que é importante é a identificação, né? Estou olhando aqui para o Zé Natal, e eu sempre falo com ele, anota as amostras. Isso é uma coisa que parece boba, mas muitas vezes, na ânsia de terminar o trabalho de campo, no caso aqui de pegar a amostra, você não anota os dados de forma correta, chega no laboratório, dá uma confusão. Se você tiver com mais amostras compostas, ou um número grande de amostras compostas do campo, você vai acabar misturando. Então, é muito importante o registro da informação. Tanto ali uma etiqueta, aí tem que tomar cuidado, que a etiqueta de papel pode molhar, pode sumir, né? Também tem isso. De repente, uma etiqueta melhor, né? Que você possa ali colocar. Às vezes, você coloca a etiqueta dentro do saco, do próprio saco. Ou seja, tomar alguns cuidados para que a identificação não se perca. Tá? E aí também, uma coisa que esse material da Embrapa indica é fazer um questionário da área. Tá? Então, esse questionário, então vamos imaginar, estou lá em Bambuí, estou lá no sítio, fiz a minha amostragem, e eu faço a aplicação de um pequeno questionário. Tá? Então, coloca aí o que é o nome do proprietário, a identificação da amostra, que pode ser uma letra, pode ser um número, aí é a forma que vocês acharem melhor, a data de amostragem, muito importante, o nome da propriedade, a localidade, o município, o endereço e o telefone, porque você vai levar isso para o laboratório. Essas informações é importante você levantar, né, antes, e aí, para que você não perca, né, a informação, a referência. Vamos imaginar que você faça isso em mais de uma propriedade. Então, se você não fizer esse registro direitinho, você pode perder as informações. E uma outra coisa importante são dados da área que você amostrou. Então, se ali tem vegetação nativa, qual é a vegetação nativa, o relevo, se ali é uma encosta sendo do lado, se é uma várzea, então você tem que colocar. O que foi plantado na última safra, então pode ser importante até para poder fazer uma avaliação dos resultados da análise, o quanto que colheu por hectare, ou seja, a produtividade, o que foi plantado na penúltima safra, se houver, né? Muito importante ter esse histórico. Quanto colheu por hectare, quais adubos você usou, que aí você também avalia, a partir dos resultados, se tem algum ali elemento que está bastante disponível ou não, a vegetação nativa, né, a formulação do adubo que foi utilizado, se já usou calcário na área, que é uma prática para poder melhorar ali o pH do solo, a dosagem utilizada, ou seja, se já fez adubação orgânica na área, qual a dosagem utilizada, ou seja, e outras informações que você julgar necessário. Por exemplo, você pode colocar aí nessas informações sobre a área amostrada se há ocorrência de erosão, se há ocorrência de erosão laminar, se há ocorrência de erosão do sulco, né? Se tem alguma coisa assim, você pode colocar lá na observação, por exemplo. Algum fato que seja importante e que possa interferir de alguma forma, ou nas análises de solo, ou até mesmo na produção da área. Bom, falamos então da amostragem, né? Aí você pega essas amostras e leva para o laboratório.
Aí o laboratório, né, vai te dar ali o resultado, você precisa de um técnico, se você for um técnico, ótimo, se você não for, procura alguém da Emater, procura um técnico ali da assistência rural, do órgão ali que faz essa assistência, para ele fazer algumas recomendações. Então, vamos falar agora das tecnologias que você pode utilizar na propriedade para aumentar, então, essa cobertura vegetal e também a infiltração de água no solo. A primeira aí, que é uma que é, assim, que é utilizada, mas não tanto como deveria, é a chamada calagem, né? Que é uma prática que dá um custo-benefício fabuloso e essencial, né, para o bom aproveitamento dos insumos aplicados. Então, se você vai aplicar um adubo, se você vai aplicar até uma irrigação, se o solo tiver com pH próximo aí a 7, isso vai depender da cultura, né, que você está adotando, você tem boa chance, você vai ter uma relação ali muito boa de aproveitamento de todos os insumos que você utilizar na área. Insumos de adubo, né, e todos os outros produtos, adubo orgânico. Então, você aumenta, potencializa a área se você fizer uma calagem, se essa calagem for necessária. Tá? Então, propicia o quê? A melhoria das condições físicas do solo, do ambiente radicular, mas também promovendo, né, ele promove a melhor infiltração de água. Lembre-se sempre disso. Infiltração de água no solo é o que vai nos proporcionar essa produção de água. Bom, essa calagem, na verdade, é uma fonte de cálcio e magnésio, né? Esses dois nutrientes, eles acabam trocando no meio ali do solo com outros, por exemplo, com íons H+, ou seja, ele vai acabar fazendo uma troca ali, uma relação de troca, e aí vai atuar também na complexação da matéria orgânica e vai disponibilizar, em função da calagem, alguns micronutrientes, né, que estão no solo essenciais. Então, assim, todos os benefícios, né? Eu vou até comentar um exemplo. Eu tenho aqui, perto aqui de Campos, tem um município chamado Italva. Ele é riquíssimo em calcário. Aí você pode imaginar, os produtores rurais sempre estão indo lá buscar calcário para aplicar, para poder corrigir a acidez do solo. Muito pouco. A gente vê muito pouco. Então, é um exemplo daquilo que eu comentei com vocês, da questão da cultura do produtor rural. Ele tem esse calcário aqui, muitas vezes chamado calcário dolomítico, né, que é rico em cálcio e magnésio. Às vezes, o calcário ele é rico em cálcio, ou magnésio, ou nos dois. Né? Então, esse calcário dolomítico aqui existe, e ele não tem, não observa, não procura utilizar, né, essa técnica aí, que é a técnica da calagem, que, como está dito ali, é a prática que tem a melhor relação custo-benefício, 3 por 1. Ou seja, você gera uma série de benefícios para o solo, você aumenta a produtividade no seu solo, fazendo essa técnica. Né? E aí uma imagem para vocês, que é um trator, né, fazendo com uma espalhadeira aí de calcário, né? A grande dificuldade é você ter esse equipamento aí para você espalhar esse calcário na área. Isso tem que levar um tempo, né, para que o processo aconteça no solo, mas é uma técnica assim, bastante recomendada, né, e que, infelizmente, muitos produtores rurais, ou por dificuldade financeira, ou por desconhecimento técnico, acabam não adotando. A gessagem já é um produto que tem, além do calcário, do cálcio, do magnésio, ele tem também o fornecimento de cálcio e enxofre. Né? A gente tem aqui, na região de Campos, uma empresa que trabalha com ácido lático. E eles produzem muito como resíduo desse processo. Né? Ácido lático é um produto que é muito utilizado em alimentos, em próteses, uma série de outros, uma quantidade enorme de produtos, tá? É uma multinacional que tem aqui em Campos. E o subproduto, o resíduo gerado é de gesso, né? Então já foi até comprovado os benefícios, né? Porque esse gesso, ele é uma fonte interessante de cálcio e enxofre, tá? Melhora também as condições físicas e químicas
na superfície do solo, na subsuperfície do solo, e, portanto, propicia aí a melhoria da infiltração e do desenvolvimento radicular em profundidade. Então, é uma técnica bastante interessante e, sempre que possível, deve ser utilizada. Tá? E ele tem um comportamento, o processo de espalhamento é semelhante do cálcio, da calagem. Tá? Bom, seguindo aí uma outra técnica, né, que é também recomendada, uma tecnologia que é recomendada para aumentar a cobertura vegetal e infiltração de água no solo, é a adubação. Né? Vocês devem conhecer mais a adubação química, né? Ou seja, é comprar os adubos, o adubo, né, numa formulação específica. Essa formulação, já adianto, que ela não pode ser qualquer uma, ela tem que ser em função das análises de solo, e aí o técnico, né, o agrônomo, o técnico agrícola, ele vai fazer a recomendação, né, de qual adubo utilizar, o adubo químico. Qual é o problema do adubo químico? Eu acho que praticamente hoje, o nitrogênio, fósforo, potássio, né, o NPK, eles praticamente todos, em grande parte, são regidos pelo dólar. Né? Então, esses adubos são caríssimos. Hoje em dia é quase inviável para o produtor rural, principalmente a agricultura familiar, investir na compra de adubo químico. Tanto que eu nem dei essa ênfase aqui. Tá? Como eu disse no início aqui de hoje, né, dessa noite de hoje, a gente vai dar ênfase a algumas técnicas mais sustentáveis. Né? Então, a gente começa falando da adubação orgânica, que são a utilização de adubos orgânicos, que podem ser descritos como fertilizantes volumosos de baixo valor em nutrientes. Diversos tipos de tortas, resíduos animais, aí você pode usar resíduos aí urbanos, industriais. Ainda ontem, eu conversava com um amigo que trabalha na SIDAI aqui do Rio de Janeiro, e ele comentava, né, que tem um projeto de produção de mudas da SIDAI. SIDAI é a concessionária estadual aqui do Rio de Janeiro, tá? Para quem não conhece. E ele falava do uso de resíduos de estação de tratamento de esgoto para produção, né, para uso como insumo, né, como adubo orgânico na implantação de áreas de reflorestamento. Então, usa lá, né, para quem conhece, a estação de tratamento de esgoto lá de Alegria, lá na Baixada Fluminense, chegando ali ao Rio, indo ali para o aeroporto internacional, está uma estação enorme, né, de tratamento de esgoto, e a quantidade de resíduo ali é muito grande. Então, ali esse resíduo é preparado, é tratado, né, tomando todos os cuidados, e é utilizado, por exemplo, para a implantação de áreas de reflorestamento. Tá? Então, esse é um exemplo de adubação orgânica que pode ser utilizado, que é um resíduo gerado na área urbana e que pode ser utilizado. Nós temos muitos outros aí, resíduos de animais. Né? No passado, por exemplo, a gente usava aí as camas de frango, né? Das criações de frango, o próprio esterco bovino. Ou seja, você tem um conjunto de resíduos, muitas vezes produzidos na propriedade agrícola e que não é aproveitado pelo produtor. Às vezes o produtor tem ali uma criação de gado, tem o resíduo, mas aí você chega no curral, aquilo tudo ali é lavado, é jogado para o curso d'água e não é aproveitado na área agrícola, né, da propriedade. Umas coisas assim que a gente olha, não dá para entender. Tá? Essa imagem aí é a imagem de um equipamento, né, que é onde você está sendo colocado aí o adubo orgânico no suco, né, de plantio aí, tá? Está espalhando esse adubo orgânico no suco de plantio. Uma outra adubação sustentável, bastante antiga, mas muito pouco utilizada, né, infelizmente, é a adubação verde, que é você utilizar uma planta cultivada ou não, de preferência uma leguminosa. Só lembrando do vídeo, tem uma hora no vídeo que nós passamos há pouco, que ele mostra as raízes de uma leguminosa, né? Os tubérculozinhos, né? Que é onde mostra ali que é a fixação. O que são leguminosas? São plantas que têm capacidade de
transformar o nitrogênio do ar, ou nitrogênio gasoso, em nitrogênio, né, que seja útil para o vegetal. Tá? Então, esse nitrogênio, ele é, então, fixado, vamos dizer assim, naturalmente, por essa vegetação, né, que são as chamadas leguminosas. Tá? Então, ela tem a capacidade de fixação de nitrogênio, e esse nitrogênio, depois que você cultiva essa planta essa adubação verde, né, essa planta cultivada, você tomba, né, incorpora no solo, ou até mesmo deixa ela se decompor naturalmente no solo, e ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar, vai elevar a fertilidade do solo e a produtividade das culturas que virão ali depois. Então, é uma técnica, assim, muito antiga, que poderia estar sendo usado com larga escala e que, assim, poucas propriedades agrícolas usam dessa técnica, tá? Aí, alguns exemplos de leguminosas que podem ser utilizadas nessa adubação verde. Então, o feijão de porco, a crotalária, o feijão calpi, tá? São alguns exemplos. E aí tem também culturas que não são leguminosas, mas que também podem ser usadas como adubação verde. Por quê? Porque depois que elas crescerem, elas são incorporadas no solo. E aí você incorpora o quê? Matéria orgânica. Aí você tem o azevém, a aveia, a cevada, o capim, sudão, aí são exemplos, tá? Você pode ver na sua região, buscar aí a Emater, buscar os órgãos aí, a universidade, a instituição, o Instituto Federal, e pegar informações de outras espécies que existem aí que podem ajudar você a fazer essa adubação dele, tá? E muitas vezes conseguir sementes, né? E muitas vezes você precisa comprar ou conseguir aí com algum órgão que trabalha, né? Alguma instituição que trabalha com isso. Bom, vamos lá. Outra técnica muito interessante, muito recomendada, principalmente para a agricultura familiar, a rotação de culturas, né? Então, vejam bem, aqui a gente não fala em monocultura, a gente fala aqui em diversificação de culturas. Então, se eu tenho meu sítio lá em Bambuí, eu vou procurar ter ali um planejamento da propriedade de forma que eu possa ter diferentes culturas, né? Uma diversidade de culturas, que eu possa ali, ao longo do ano, ter rentabilidade com culturas em épocas diferentes. Ou seja, é aquela velha história, eu não vou colocar todos os meus ovos dentro de um cesto só. Eu vou distribuir em diferentes ações, diferentes alternativas de produção, para que eu possa compor, né, a minha produção, né, a minha rentabilidade ali na propriedade. Então, uma das técnicas interessantes, inclusive muito interessante para o solo, é a rotação de culturas. E é um sistema que você alterna diferentes culturas na sequência de acordo com o plano definido. Lógico que essas culturas, elas sempre devem também não só pensar no enriquecimento do solo, mas também na questão comercial. Então, por exemplo, você pode plantar um milho, depois vem um feijão, e já pensando que naquela época que você produziu milho, você vai conseguir comercializar e ter uma rentabilidade. Evidentemente, isso vai depender, né, do momento, da época do ano, etc. Para a escolha das culturas, deverá entrar na rotação, é preciso levar em conta as condições do solo, a topografia, o clima da região e o mercado. Então, você tem que também pensando no bolso, pensando em rentabilidade, de forma que você possa, inclusive, reinvestir na propriedade que você está trabalhando. Tá? Essas culturas não precisam ser anuais, né, porque a gente já pensa que é uma cultura anual, mas pode ser culturas de ciclo mais longo. Né? Às vezes você pode usar, e é comum, você fazer o consorciamento, por exemplo, de uma cultura de ciclo longo, uma cultura temporária, depois você toma aquela cultura temporária, entra com outra, ou seja, você vai fazendo também ali algumas rotações, tá? Aí você dá alguns exemplos aqui, como mandioca, cana-de-açúcar, e mesmo as pastagens, né? Nesse plano de rotação, isso vai depender, repito, do seu planejamento, do seu objetivo aí na propriedade. Mas a rotação de cultura, ela tem uma vantagem muito grande,
que nós vamos citar aqui agora, né? Então, os objetivos. Primeiro, a melhor organização da distribuição das culturas da propriedade agrícola. Essas culturas vão depender do seu objetivo, do seu planejamento, economia de trabalho, tá? Você vai ter ali uma economia de trabalho com essa rotação, o auxílio no controle de ervas daninhas, pragas e doenças. Quando você faz essa rotação, você evita a repetição de culturas que acabam, de alguma forma, ali, beneficiando a entrada de ervas daninhas, de pragas e doenças, tá? Então, a monocultura tem esse problema, tá? A monocultura é uma técnica que a gente não recomenda, principalmente para a agricultura familiar, né? Não recomendo para ninguém, mas principalmente para a agricultura familiar. A ajuda na manutenção da matéria orgânica do solo e do nitrogênio, já que você entra com a cultura, sai com a cultura, colheu, entra com a outra, né? E aí, aquela questão do plantio direto que nós falamos, nós não vamos abordar hoje, né, especificamente, mas é você fazer o cultivo da nova cultura nas entrelinhas da outra que você acabou de produzir. O aumento das produções e a redução das perdas de erosão, a exploração de diferentes volumes do solo, porque quando você tem uma rotação, vamos imaginar, milho e feijão, para ficar bem simples, cada uma dessas culturas extraem diferentes nutrientes do solo, a diferentes quantidades, e tem diferentes profundidades do sistema radicular. Portanto, o solo acaba sendo favorecido, né, nesse processo, em função da otimização da ciclagem de nutrientes. Tá? Essa rotação de cultura também, ela preserva, né, ela favorece a produtividade do solo e a manutenção das colheitas. Tá? Então, é outra técnica que também, infelizmente, é pouco utilizada, principalmente para a agricultura familiar, e como eu disse, a nossa ênfase aqui, né? E que também pode ser utilizada. Bom, seguindo aí, nós vamos falar um pouco agora das culturas em faixas, né? Essas culturas em faixas, ela consiste em disposição de culturas em faixas de largura variável. Nós veremos aí mais à frente que varia de 20 a 40 metros, tá? E elas vão alternando a cada ano. Então, é uma prática assim, que não é simples, não é comum, não é tão simples como as anteriores que eu falei, mas é bastante utilizada, e combina, então, com o plantio em contorno, com a rotação de culturas, com as plantas de cobertura, e até com os terraços, né, que a gente não vai falar hoje, mas que também pode ser utilizado nessas culturas em faixas, né? A imagem aí, ela dá uma ideia do que a gente está falando. Ou seja, você tem uma cultura mais baixa e você tem culturas em faixas, né, fazendo ali como se fosse uma proteção, e é de fato para isso que elas são cultivadas, para poder conter o processo erosivo. Tá? Também os adubos verdes, como crotalária, feijão de porco, aveia preta, são ótimas opções para fazer essa cultura em faixa. Então, aí você tem dois benefícios. Você está cultivando em faixa, você está segurando a erosão. Você está usando uma leguminosa, né, que são essas três aí, crotalária, feijão de porco e aveia preta. Você está enriquecendo o solo, né, porque é a chamada adubação verde. E aí você tem uma vantagem, que é a noção de rápido crescimento, produz um grande volume de matéria orgânica, né, de matéria verde, fornece nutrientes ao solo e aumenta a fertilidade do solo. Então, você tem benefícios aí casados, né, que são bem interessantes. E aí você pode, então, de novo, pensar no planejamento da sua propriedade fazendo esses cultivos em faixas também, tá? Esse cultivo em faixa ele é baseado em três princípios. O primeiro, diferente densidade de culturas empregadas, né? A gente pode ver por essas imagens aqui que as culturas têm portes diferentes, né? Nessa aqui também. O parcelamento dos lançantes são aquelas faixas, tá? E a disposição alternada de culturas diferentes, que faz com que a perda de erosão sofrida com a cultura seja, em parte, controlada pela outra cultura. Ou seja, na verdade, a cultura em faixas, né? O cultivo em faixas, ela tem esse objetivo, evitar
né, ou reduzir as perdas por erosão numa área que seja suscetível a esse processo. Então, aqui tem uma informação bem bacana. Culturas como feijão, mamona e mandioca perdem mais solo e água por erosão do que, por exemplo, amendoim, algodão e arroz, que, por sua vez, perdem mais que batatinha, milho e cana-de-açúcar. O que diferencia essas culturas aí? É o tanto que essas culturas cobrem a superfície do solo, tá? Por isso que você tem aí a comparação entre elas. Então, as culturas em faixas, né, o cultivo em faixas, é uma prática conservacionista barata e eficiente, pode até substituir os terraços em áreas que sejam muito suscetíveis à erosão, auxilia no controle tanto na erosão hídrica que até na erosão eólica, não é objeto aqui do nosso curso, mas pode ser uma ideia, pode ser uma prática também para controlar a erosão pela ação dos ventos, tá? Nessas áreas que tem problema de erosão eólica, né, ou erosão provocada pelos ventos, elas podem ser estabelecidas de maneira perpendicular à direção dos ventos, né, funcionando como se fosse uma cerca viva, uma cerca em quebra-vento, tá? E existe 3 tipos de culturas em faixas, né? As faixas de retenção, as faixas de rotação e as faixas conjugadas, que conjugam as de retenção e de rotação. Vamos ver agora, tá? Aqui é rapidamente para vocês entenderem. Então, aqui as suas faixas, né? O cultivo de faixas em retenção. Então, você tem culturas ali, ó, que estão chamadas faixas de retenção, e elas têm o objetivo de reter a velocidade do escoamento superficial. Tá? Por quê? Porque são culturas de alta densidade. E aí o exemplo é cana-de-açúcar, capim-elefante, capim-cidreira, braquiária, né? O capim-cidreira, inclusive, é uma medicinal. Então, você pode, aí vamos pensar em coisas assim, eu estou ali, uma cultura ali de feijão, de arroz, etc., e eu posso intercalar com uma cultura, por exemplo, de capim-cidreira, e ser uma planta medicinal que você pode comercializar também. Então, você pode fazer a composição bem interessante aí na sua área. O outro aqui são as chamadas faixas de rotação. Então, você tem a possibilidade de várias faixas de nível, né? As culturas é feita em rotação anual, então é rotação por isso, faixa de rotação, porque você tem uma rotação ali anual, e o ideal é realizar a alternância de culturas mais densas com culturas menos densas, ou seja, você vai variando ali, dentro dessas faixas, né, marrom, cor de abóbora, ou amarelo, ou verde, o quê? Culturas ali com diferentes densidades, né? Aí está o exemplo, primeiro ano, forrageira, milho e soja, segundo ano, milho, soja e forrageira. Então, você vai alternando as áreas e você vai cultivando. Repito, de novo, as culturas, você não siga o que está colocado aí. As culturas, vocês têm que ver quais são as culturas mais comerciais, mais interessantes do ponto de vista aí de comercialização na sua região, tá? E faixas conjugadas, então você tem, junto com as culturas que vão rotacionar, vocês têm as faixas de retenção também, tá? Então, vira esse mosaico aí, tá? E aí tem as culturas, né? Do primeiro ano, soja, milho e forrageira, segundo ano, forrageira, soja e milho, e aí você tem também. Então, tudo isso são técnicas que você pode utilizar no cultivo em faixas e que protege o solo do processo de erosão e aumenta o quê? A infiltração de água no solo, ou seja, de novo, para produzir água na propriedade. Bom, aqui é uma informação, uma técnica, assim, também muito disseminada, pouco utilizada, infelizmente. Então, a imagem aí do lado, vocês podem ver aí que é um cultivo de cítricos, né? Então, isso deve ser aí laranja, limão, algo assim. Importa. O que importa é que tem um espaçamento entre as linhas, né? Bem grande, aliás. E você, inclusive, pode usar culturas anuais ali, né? Que você possa substituir ali ao longo do tempo.
O que acontece muitas vezes, né? Nós tivemos aqui no estado do Rio um programa chamado Frutificar, né? Frutificar era para quê? Para incentivar a fruticultura aqui no estado do Rio. E aí, qual era a orientação dos técnicos do Frutificar para essa área entre as linhas aí? Tinha maracujá, tinha goiaba, tinha mamão. Eles mandavam capinar e deixar no solo livre. Não, os técnicos iam na propriedade e a orientação era, não, você tem que manter isso limpo, na terra, sem capim. Ou seja, você favorecia o processo de erosão. E como é que você poderia cuidar dessa área, né, nesse espaçamento aí? Fazendo roçadas, né? Bastaria você manter esse mato baixo, né, de forma contínua. Você poderia manter esse mato aí baixo, né, essa vegetação aí, que são, na verdade, são ervas daninhas, mas você mantendo ela baixa, né, a partir de roçadeiras, que pode ser hoje em dia, você tem essas roçadeiras costais aí, né, gasolina, você consegue fazer isso, mantém uma pequena altura, né, dessa cultura, mas você mantém o solo protegido. E aí você, ao cortar, dá para ver pela imagem, ao cortar essa vegetação, os resíduos, eles acabam também sendo decompostos no solo. Então você favorece ali a matéria orgânica do solo, que é muito importante, você deixa o solo protegido, você evita o processo de erosão e aumenta a infiltração de água no solo. Tá? Então é uma técnica, assim, repito, bastante antiga, bastante disseminada, mas pouquíssimo utilizada. Infelizmente, você chega no cultivo de laranja, de limão, você vê tudo capinado até, né, o solo ficar exposto ali, sujeito a processo de erosão. Uma outra técnica também que pode ser utilizada, que também é pouco utilizada nas propriedades, pelo menos aqui no estado do Rio, é a cobertura morta, que também é uma técnica muito eficiente para controle de erosão. Então, essa cobertura morta é qualquer resíduo que tenha ou na região ou na propriedade agrícola. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com uma propriedade agrícola em Varriçai, onde eles têm o principal cultivo é café. Né? Algumas das pessoas que estão fazendo o curso aqui conhecem, inclusive. E lá tem a casca de café. Então, ali, ele tem muitas propriedades, então tem muita casca de café. O que eles poderiam fazer? Juntar essas cascas de café, distribuir na própria lavoura de café ou nas culturas temporárias que existem na região, na propriedade. E você deixar o solo protegido, ou seja, com cobertura morta. Tá? Então, aí você tem outros resíduos que acabam sendo gerados ali, que você pode até mesmo, gente, a roçada, né? Você tem ali uma região com mato. Você foi ali, roçou, sobrou aquela quantidade enorme de volume de mato. Você pode pegar aquilo dali e espalhar numa roça, numa cultura anual, que você esteja ali, né, no milho, no feijão, que você esteja ali no tomate, né? Nós já fizemos muito isso aqui em tomate, no projeto de pesquisa aqui. Então, você, ao espalhar essa matéria seca nas entrelinhas, ela acaba abafando, né, o mato, né, a erva daninha, você favorece o processo de infiltração, você retenha, né, a perda de água do solo, você incorpora a matéria orgânica, ou seja, tem várias vantagens. Tá? Então, estão aí colocados, né? Proteger o solo contra o impacto das gotas de chuva, fazer diminuir o escoamento, né, que eles chamam de enxurrada, o escoamento superficial é a mesma coisa, aumentar o teor de matéria orgânica, porque promove maior resistência ao solo ao processo erosivo. Se for, no caso da erosão eólica, protege o solo com a contação direta dos ventos, impede o transporte das partículas, né? Contribui para a conservação do solo, diminui a temperatura do solo, ou seja, diminui as perdas de evaporação, melhora a estrutura do solo, porque você tem que estar incorporando matéria orgânica, estimula a atividade dos microbiana ali do solo. Ou seja, muitas vantagens aí utilizando a cobertura morta. E aqui, um dado que eu trago para vocês, tá? As referências, como sempre faço no final. Então, vamos lá.
efeito do manejo de restos culturais, ou seja, cobertura morta, de milho sobre as perdas de erosão. Então, primeiro ele usou, primeiro manejo foi palha queimada. Isso é muito comum. O cidadão vai lá, colheu ali o milho, mete fogo na área, não sabe ele que ele está metendo fogo, está queimando dinheiro, literalmente, quando ele queima fogo. Por quê? Porque ele está pegando o carbono que está ali fixado nos restos culturais ali do milho, ele está metendo fogo e está perdendo toda a riqueza que ele tem ali naquele resto cultural. Então, palha queimada. Aí, nessa área, quais foram as perdas de solo? 20 toneladas por hectare. E as perdas de água? 8% da chuva perdida. Aí, uma outra prática que foi feita com esses restos de milho foi pegar a palha que sobrou ali após a colheita e enterrar, tá? Pegou ali e enterrou. Usou ali um implemento e tal, enterrou. Aí ele já diminuiu as perdas de solo para 13,8 e também reduziu as perdas de água. Mas quando ele deixa a palha na superfície, tá? Ele colheu o milho e deixou a palha na superfície. Essa perda, cara, ela reduziu a 1/3. Ela diminuiu ali a perda de solo a 6,5 toneladas por hectare e as perdas do percentual de chuva caiu para 2,5%. Então, mais de 1/3. Né? Ele conseguiu ali de redução de perda de solo e perda de água. E aí você começa, para onde foi essa água? Se ela não foi perdida para o escoamento, ela infiltrou. Aí você, de novo, está produzindo água na sua propriedade. Esses resultados não são meus, tá, gente? São resultados de pesquisas aí. Como eu disse no final, eu vou citar aí para vocês. Tá? Então, a cobertura morta, ela contribui para a conservação de água na propriedade. Essa foto aí é bem bacana, gostei muito dessa foto. Mostra aí, né, a proteção. Eu acho que na semana passada alguém perguntou se não poderia causar alguma doença, algum fungo. Olha, eu não tenho nenhum registro nesse sentido. É até possível que aconteça, mas não é comum. Pelo menos não tem um registro, repito. Tá? Então, você vê aí, ó, a altura aí do volume de matéria seca sobre o solo, né, no caso da cobertura morta, é super interessante, né? Então, em regiões com zonas de precipitações pouco abundantes, né, então, por exemplo, regiões secas, ou períodos secos do ano, ela diminui a temperatura do solo e reduz também as perdas de água do solo para a atmosfera, ou seja, perdas por evapotranspiração. Tá? Estima-se que essa prática aí controla a erosão na porcentagem de 53% nas perdas de solo e 57% nas perdas de água. Então, vejam, nós estamos falando aí de você aumentar a infiltração de água no solo. De novo, você vai aproveitar mais a chuva, você vai impedir ou reduzir as perdas provocadas por escoamento superficial, que vai acabar contaminando rios e lagoas, cursos d'água em geral. Tá? Então, usando uma técnica chamada cobertura morta. Então, esses resíduos vegetais podem ser de várias origens, né? Palhas em geral, como já comentamos. Essa maravalha, né, que é aquele resíduo ali de madeira, você pode conseguir isso, e a própria serragem, você pode conseguir isso numa serraria. De repente, né, eu já vi, eu me lembro quando eu era pequeno em casa, tinha uma serraria perto de casa que o cidadão todo dia pegava aquele monte de serragem, sacos de serragem, metia fogo, aquele fogo ficava. Quanto material, né, quanta cobertura morta poderia ser utilizada aí, mas nunca vi ninguém ali buscar isso para dar um uso. Tá? Casca de arroz. Então, se você tem alguma propriedade próxima aí que produz arroz, que faça o beneficiamento, é bem possível que essas cascas de arroz eles joguem fora. O próprio bagaço de cana, né? Aqui na região de São João da Barra, do Quinto Distrito, eles usam bastante bagaço de cana, porque aqui é uma região que produz muita cana ainda, né? Então, esse bagaço de cana, eles trituram, é uma região lá do Quinto Distrito de São João da Barra, que é muita areia, né? Que precisa de matéria orgânica,
Então, eles compram caminhões e mais caminhões de bagaço de cana, né? Aquele resíduo ali, também de curral, para poder incorporar matéria orgânica, né? E aqui é areia, tá? Então, o pessoal tem grandes dificuldades, mas produz por muitas gerações aqui. Folhas, resíduos de roçadas. E aí, ó, um exemplo. Essas empresas concessionárias de limpeza nas cidades fazem assim continuamente podas em árvores e limpeza urbana. Então, muitas vezes, você tem ali uma quantidade enorme de resíduos, e esses resíduos são descartados, né? Porque não é o negócio deles ficar com aquele resíduo, né? Então, pode ser utilizado, pode ser adquirido, isso aí, muitas vezes até de graça, e você pode aplicar aí na sua propriedade, no seu sítio, etc. Tá? Cascas e outros. Então, toda e qualquer matéria orgânica pode ser incorporada aí como cobertura morta. Lógico que alguns resíduos orgânicos, né, alguns resíduos vegetais, eles demoram mais a se decompor. Mas, se você deixar o solo protegido, o tempo, até a demora do tempo de decomposição pode ser um fator interessante, né? E aí, quanto mais tempo levar ali para se decompor, mais tempo o solo fica protegido. Bom, então hoje a gente fecha por aqui. Semana que vem a gente vai continuar falando dessas tecnologias. E na última, daqui a 2 semanas, que vai ser o nosso último encontro, a gente vai estar tratando especificamente de alguns exemplos de produção de água em propriedades e alguns resultados para vocês, tá? Então, aqui, de novo, a gente usou esse material da CAT, né, Comissão Técnica de Conservação de Solo, de São Paulo, está aí disponível na internet. Se alguém não baixou, recomendo que baixe, né, para poder dar uma lida em todo o material. Conservação de solo aí da Universidade Federal de Santa Maria, material muito bom, tá? Também disponível na internet. É um material, inclusive, usado na EAD, ensino à distância, tá? De repente, se alguém quiser se aprofundar mais, pode até conseguir verificar se tem vagas lá nesse ensino à distância, na Universidade Federal de Santa Maria. E aquele materialzinho de solo, né, da Embrapa, vocês também podem baixar aí nesse material. O primeiro vídeo, esse vídeo que nós assistimos hoje é o primeiro vídeo aí dessa relação, tá? Mas tem outros vídeos interessantes aí que eu também coloquei para vocês. Esse caso aí de sucesso, que o uso, né, de agrofloresta, né, ILPF, na agricultura familiar. O que é agrofloresta é um curso, esse curso é um curso gratuito de uma instituição chamada Preta Terra, bem interessante, tá? Recomendo aí, é gratuito, então não precisa pagar nada. São 6. É bem interessante porque eles vêm ali com os conceitos, da onde vieram os conceitos de agrofloresta, e é uma opção interessante para a agricultura familiar, viu? Então, aí, quando for lá para Bambuí, pensar nisso, viu, Silênio? É uma técnica, assim, bem interessante, que está bem disseminada aí. Então, eu coloquei ali esses 2 últimos vídeos, né? Na verdade, são para vocês entrarem lá, se inscreverem e assistir lá o curso, que está bem interessante. Eu assisti ontem os 2 módulos, e até semana que vem devo terminar. Bom, pessoal, agora vamos ver, então, as dúvidas aqui, as perguntas, né? Tentar responder aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O som está muito embolado. Deve ser por conta da transmissão, mas vocês podem ver aqui depois. O link está aí para vocês. Vocês podem assistir. Que ali nesse vídeo teve uma série de coisas que foram tratadas hoje aqui, então, para que vocês pudessem tirar a gente pudesse aproveitar o vídeo ali, né? E fica uma coisa muito maçante também, né, gente? Só eu falando, eu acho que fica cansativo para vocês aí, para vocês e para mim, né? Eu acho que tentei fazer esse casamento aí. Então, o vídeo está disponível, eu já coloquei o link do vídeo no grupo, tá? E também está nesse material que está disponível lá no Drive, que vocês têm acesso, tá? Se alguém não tiver acesso, manda uma mensagem no WhatsApp, coloca lá de novo o acesso, tá? Quem não souber acessar, é só clicar lá no link.
tá? Aqui o Reginaldo já passou aqui, fez esse favor aqui. Obrigado, Reginaldo. Nessa apresentação, obrigado. Professor Vicente, fique em ocultar a barra, aparece a barra. Ah, sim, eu fiz, mas toda hora aparece. A gente tira, daqui a pouco volta, tá? Peço desculpas aí, que às vezes não dá para manter isso aí. O uso da cobertura morta, palhada, reduz a capina, pois abafa o mato. Positivo. Recanto das tamareiras. Eu não sei quem é, mas é uma técnica, sim, reduz bastante. Nós já tivemos alguns experimentos, alguns projetos aqui com agricultura familiar, com assentamentos. É o Rubens. E, é Rui? Rubens. Rubens. Ô, Rubens. Tudo bem? Rubens é o homem das nascentes. Ele tem um monte de nascente lá. Já fiz mais duas. Fala, Rubens. Já fiz mais duas nascentes depois daquela que você veio aqui. Ah, tem que voltar lá para te visitar. É um bom exemplo aí. Depois você compartilha. Eu vou abrir amanhã um grupo. Compartilha umas fotos das suas nascentes lá para o pessoal ver. Eu botei... O Rubens, pessoal, o Rubens é um bom exemplo de como produzir água na propriedade rural. Ele tem bastante água lá. Ele tem, assim, boas práticas lá adotadas na propriedade. Então, fica aí o convite, Rubens. Faz um videozinho e coloca lá no grupo. Eu vou abrir o grupo amanhã, você coloca lá para o pessoal ver. Tá bom? Positivo. Vamos lá. Reginaldo, obrigado pela explanação, professor. Roberto Reis, aonde é Bambuí? Fala aí, Neymar, aonde é Bambuí? Eu estava falando que eu tinha conversado com Bambuí. Fala aí, Neymar. É no Centro-Oeste Mineiro, próximo, quase entre Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro. É uma cidadezinha pequena, lá tem um campus do Instituto Federal, lá tem curso na área agrárias, né? Tem zootecnia, veterinária, agronomia, e eu trabalhei lá um tempo, agora eu estou em outro campus, e minha esposa tem uma propriedade rural lá. Fazendeiro, Roberto. Nada. Lá tem muito, hoje tem uma usina de cana, né? Eles desmataram muito para cana e mais pastagem, produção de gado. Muito pouca produção agrícola e orgânica, zero quase. Então é oportunidade, né, Neymar, para você poder desenvolver isso lá, né, já que vocês estão retomando, né? E é importante, pessoal, deixa eu aproveitar o Neymar aqui, o depoimento do Neymar, que vocês localizem qual é a bacia que vocês estão, qual é o comitê que vocês devem acompanhar. Porque muitas vezes a gente perde oportunidade, recursos que muitas vezes são disponibilizados por falta de conhecimento sobre o comitê de bacia que atua na sua área, na sua bacia ali, tá? Então, fique atento. Vamos lá. É muita informação, de fato, Roberto. Eu estou tentando fazer o melhor aqui, né? Mas a gente nunca é suficiente, né? Porque, de fato, é muita informação. Mas eu acho que a gente consegue dar aqui uma informação meio básica para todo mundo, para mostrar para vocês o potencial do uso dessas tecnologias, tá? Se vocês começarem a prestar atenção, tem uma série de possibilidades aqui. Estamos mostrando um monte de possibilidades. Que vocês podem adotar, às vezes, com pouco investimento. Não precisa fazer investimento alto, né, na propriedade. Você vai fazendo aos poucos, você vai né, agregando, vai melhorando as condições e, com o tempo aí, no médio tempo, você consegue já resultados interessantes, tá? Tema instigante, com certeza, eu também gosto muito. Bruno, obrigado, professor, pela excelente aula. Obrigado a você, Bruno. Esse material é muito bom. Tecnologias adaptadas para o desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro. Sim, muito bom mesmo. Tá? Bom, fechamos aqui as perguntas. Queria agradecer a todos aí. Espero ter passado aí a minha mensagem para vocês. Amanhã eu vou deixar aberto o teste 3 até amanhã. Colher de chá aí para quem ainda não fez, tá? E amanhã à noite,
a gente deve disponibilizar o teste 4, certo? Não deixem de responder os testes, porque mesmo que, estou com dificuldade, responda os testes. Depois deixa que eu vou tentar salvar aí quem não conseguir a média, tá? Não se preocupe, eu sempre faço isso. Agora, não responder os testes, querer certificado, me desculpe, mas não é possível. Né, Neymar? A gente sabe que a gente tem que ter o mínimo, né? Eu acho que o esforço aí de cada um é importante. Eu até li hoje, no comentário do Roberto no YouTube, pessoal, vamos procurar tal. O professor Francisco, de fato, é esse retorno, Roberto, que eu espero de vocês, entendeu? Não vai sair nenhum especialista aqui no curso de 30 horas, né, que é mais ou menos o tempo que a gente está estimando. A nossa ideia aqui é que nós tenhamos trocas, tá? Então, assim como eu pedi para o Rubens postar lá imagens, fotos, todos vocês estão convidados, né? Manda as fotos lá do sítio Mambuí, ô Neymar. Manda lá umas fotos lá. Eu vou abrir o grupo amanhã, e aí vocês coloquem lá para a gente compartilhar. Eu acho que é um momento interessante para isso, tá? E aí vocês poderem aí trocar, conhecer uns aos outros aí, ó. O Rubens é aqui do Córrego da Onça, aqui, divisa com Campos e Cardoso Moreira. O Neymar é lá de Minas Gerais, ouviram pelo sotaque, né? Roberto é de onde, Roberto? Oi, professor, boa noite. Sou aqui da Pedra mesmo, Campos. É a Campos. Natal tá lá em Pádua. E aí vai, tem o Luiz Henrique, da Richelli, Lara, ou seja, cada um é de um lugar diferente, tem uma característica diferente, então é um momento para a gente compartilhar, trocar aí informações. Gente, boa noite, fiquem com Deus, aproveitem aí a semana e não deixem de responder os testes, hein, por favor. Um abraço para todos, vou aguardar vocês aí.